Bem, vamos continuar os trabalhos aqui. A nossa Roda Viva, diálogo entre visionários com alunos e docentes. Gostaria de convidar o senhor Theo Vandelô, presidente da BAIA, por favor. Professor Rodrigo Condota, Departamento de Engenharia Química. Bem, nossos estudantes também de Engenharia Química, o Kevin Pontes. E o Ramon Martins. Bem, embora a gente vá seguir os protocolos do evento, esse diálogo, essa Roda Viva, ela é bem informal, viu, Theo? Então, sinta-se à vontade para... Eu sou engenheiro químico. Ah, tudo bem. O currículo do Theo está disponível na programação, mas depois ele vai ser instigado a falar sobre a carreira dele profissional, né? Mas antes eu queria colocar alguns assuntos tópicos que foram discutidos ontem e hoje. O primeiro, parece que o Brasil vai ser o celeiro mundial na área de alimentos, parece que está bem claro isso, e na área de biocombustíveis, né? Então, se isso vier a se realizar, então o Brasil vai alimentar o mundo, boa parte do mundo, e também gerar energia para boa parte do mundo através de biocombustíveis alternativos, né? Sobretudo o etanol. O Brasil ele é o maior produtor mundial de etanol hoje, a partir de cana-de-açúcar, não é apenas porque ele tem área para isso. Porque se a gente pegar onde é plantado cana-de-açúcar no Brasil, poderia ser plantado na África, na Austrália também. Eu acho que o Brasil é o que é na produção de etanol porque duas coisas. Houve um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento para aumentar a produtividade, e isso a Embrapa tem um grande papel, assim também como a FAPESP, tem um projeto muito grande de melhoramento de mudas de cana para que aumentasse a produtividade, e também devido ao investimento dos usineiros, né? Hoje o Brasil... Ninguém detém um know-how de produção de etanol a partir de cana-de-açúcar como o Brasil. Então, isso foi investido muito dinheiro por parte dos usineiros para que isso viesse a ser possível, né? Ainda hoje aqui, a gente ainda, me parece que há 70 milhões de hectares que ainda pode ser utilizado para agricultura e para pecuária, tá? Então, isso sem mexer na Amazônia, sem mexer na Mata Atlântica, sem mexer no Pantanal. É a área disponível ainda para o Brasil plantar ou criar gado, tá? Então, o Brasil vai ter que aumentar a sua eficiência na agroindústria, porque também foi mostrado aqui que, em 2020, cada 1 hectare irá alimentar 8,6 pessoas, né? Em 2050, cada 1 hectare vai ter que alimentar 10,1 pessoas, né? Semana passada eu estava lá na Espanha, participando do 10º Congresso Mundial de Engenharia Química, lá em Barcelona, e uma coisa que me assustou, tá? Em 2030, através da biotecnologia, serão testadas as primeiras enzimas que vão fazer com que as pessoas vivam 1000 anos, tá certo? 1000 anos. Então, hoje parece que já é um consenso que a criança que nasce hoje... Cadê a Camila? A Camila está grávida, né? Talvez seja a Antonella. Então, Camila, sua filha vai viver 150 anos, talvez no mínimo, viu, Camila? Tá? Então, os desafios são grandes, tá? Eu pergunto, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas está em discussão o efeito dessas enzimas nos seres humanos.
Então, minha primeira pergunta para o Theo é o seguinte, Theo, como é que a BASF está se preparando, a Baia, perdão, está se preparando para esses desafios, pelo menos, não de 1000 anos, mas pelo menos nos próximos 50 anos, né, porque vocês são um dos principais produtores mundiais da agroindústria, né, agroquímica. Como é que isso vê esses cenários nos próximos 50 anos? Bom, na realidade, estamos envolvidos tanto na área da saúde como no agronegócio, né? Então, tem os dois lados, né? Na área da saúde, a gente está investigando bastante também, realmente, na inovação de ponta, também nessa área também. Mas, obviamente, que está muito longe ainda da realidade, né? Mas todo o investimento que a gente faz é realmente para o futuro. Na área de inovação, nós investimos quase 5 bilhões de euros, né? 10% do faturamento só em pesquisa. Agora, em relação ao agronegócio, eu acho que o que a gente está querendo fazer é trazer as soluções para o fazendeiro e, junto com ele, ajudar a chegar a essa melhora no resultado do trabalho dele. Isso é um grande desafio, mas com a tecnologia que está sendo usada agora, antigamente era só agroquímicos, né? Onde a gente também preconiza que o agroquímico tem que ser usado com responsabilidade. Não temos nenhum interesse no uso excessivo ou irresponsável do agroquímico, porque o agroquímico é só uma parte do tratamento da lavoura, porque é um medicamento para plantas, como também temos medicamento para pessoas, né? Tem que ser usado adequadamente. Mas, junto com isso, temos agora também as sementes que é uma tecnologia também importante, e também toda a tecnologia digital, que vai mudar radicalmente todo o que a gente faz até hoje, ou seja, o agronegócio de hoje, comparando com o passado, avançou muito, mas vai avançar muito mais nos próximos 30 e 40 anos, muito mais do que nós vimos agora no passado. Então, esse é o nosso grande desafio, é trabalhar, procurar soluções em conjunto, com mais stakeholders, né, do setor, e para que juntos a gente possa avançar e fornecer alimentação para o mundo todo. E esse desafio de aumentar o consumo de alimento não é só o crescimento demográfico, é também que, se as pessoas tiverem mais dinheiro, elas vão comer mais carne, comer mais frango. Então, nós vamos ter vários fatores de crescimento. Mas tem também as dietas, né? As pessoas vegetarianas, que acabam também comendo plantas também, né? Mas não comem mais carne. Então, vai ser um desafio muito interessante. Mas eu sempre digo que o ser humano, de uma forma ou outra, consegue avançar junto com as necessidades que vão surgindo por aí. Imagina se hoje não tivesse a internet. Eu fiz um monte de coisa agora na pausa com o meu banco. Imagina se não tivesse a internet, ter que preparar tudo para um dia entrar na fila, ia consumir um monte de papel. Então, o ser humano acaba, de uma forma ou outra, resolvendo os seus problemas. Eu também tenho muita confiança que isso vai acontecer. Agora, chegar... Quantos anos você falou? 1000 anos? Me parece que é isso, né? Seria terrível, né? Seria terrível. Eu fico pensando, nós estamos discutindo se a idade correta para se aposentar é 60 ou 65 anos. Né? Então, se nós formos viver 1000 anos, essas discussões aí não vão chegar em lugar algum. Tá certo? A faculdade ia demorar 100 anos, só a faculdade. 100 anos de feio, né? Tá, olha, vamos fazer a dinâmica aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo, depois para os nossos colegas aqui. E eu acho que não há necessidade de... Quem quiser pode fazer a pergunta no papel, levanta a mão que o microfone vai, acho que é mais rápido, tá? Tudo bem? Então, professor Rodrigo Condota, por favor. Obrigado, Ricardo. Quer sentar para conosco? Não, vou fazer. Ok. Boa tarde. Bom, primeiramente, na verdade não é uma pergunta, é uma solicitação para a explanação de alguns argumentos feitos hoje. Na verdade, duas, né? Então, vou começar com a primeira, deixo a segunda, que talvez alguns alunos vão perguntar. Mas a primeira seria contar um pouco a sua história pessoal, do Theo. Hoje ele é o presidente da Baia, é um ícone importante, mas por trás desse ícone existe uma pessoa, um profissional, que também já foi aluno. Então, contar um pouco a sua história, a sua carreira até a tua posição. Importante para os alunos que estão aqui estudando, então vão sair da faculdade. Quanto tempo que eu tenho? É livre. Fica à vontade. Não, posso contar. Bom, o meu nome, como vocês notam, ele é bem português, né? Vanderloo. Então, na realidade, eu sou filho de holandeses. Os meus pais são imigrantes, vieram para cá em 47, depois da guerra. E eu nasci aqui,
em 55, e quando eu tinha 12 anos, meus pais tiveram 6 filhos, e quando eu tinha 12 anos, a família toda, meus pais voltaram para a Holanda, então, para mim, foi a primeira vez que eu fui para a Holanda na minha vida. Então, eu cheguei lá com 12 anos, sem saber ler e escrever holandês, eu só entendia um pouco, falava um pouco, e depois de uma semana e meia, eu estava na sala de aula, lá, no meio da sala de aula. Meus pais estavam no Brasil ainda, sofri muito bullying, né, porque naquela a gente é jovem, o pessoal está lá, um brasileiro, com nome holandês é terrível, né? Mas isso foi a primeira lição, que a gente tem que engolir sapo na vida, né? Então a gente de uma certa forma se vira. Isso tem ajudado muito a minha carreira hoje, de eu me adaptar em qualquer lugar. Já morei em vários países, você acaba se adaptando facilmente, que você acaba tendo isso na educação. Mas aí, enfim, eu quando cheguei na Holanda, acho que quando eu tinha 13 anos, eu falei para meus pais: quando eu me formar, eu vou voltar para o Brasil. E meus pais: tá, deixa ele falar, né, tal. Mas, efetivamente, eu me formei no final de 79, e em março de 80 já estava aqui com emprego, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Tinha 24 anos e quase não tinha dinheiro, mas tinha um emprego, né? E foi assim que comecei. Quer dizer, o que me fez voltar para o Brasil, o que me fez entrar na área farmacêutica, quando eu comecei a minha carreira, foi efetivamente a vontade de voltar para o Brasil. Embora meus pais me criticaram muito, meus irmãos, né, de eu ter feito isso. E hoje em dia, quando a gente vê a situação aqui, a gente pensa: o que eu estou fazendo aqui, né? Mas o coração é brasileiro, então eu realmente me identifico muito, e eu acho que a gente tem que estar aqui para ajudar que o país possa avançar. Então, aí no final, eu vim para cá, comecei a minha carreira, aí eu voltei para os Estados Unidos, aí voltei para o Brasil, fiquei aqui 7 anos numa empresa alemã, vou pular um pouco umas partes, mas eu fiquei de 85 até 88 no Brasil, na segunda vez quando eu voltei dos Estados Unidos, e aí eu fui passar um ano na Alemanha, uma empresa alemã que chama Schering, né, me mandou para lá, e de lá eu fui para o México, fiquei 6 anos no México, até 2002. E aí eu voltei para o Brasil em 2004, já como presidente da Schering, aqui no Brasil, uma empresa farmacêutica que faz muito hormônios, pílulas e tudo isso. E aí, em 2006, eu fui para a Espanha, para ser gerente-geral da Espanha, da Schering, mas no dia da minha mudança, a Schering foi vendida, né, para a Bayer. Então, eu cheguei lá literalmente vendido, né? Então, foi uma experiência interessante. Na hora que você tem uma aquisição, eu passei por uma aquisição onde a nossa empresa foi comprada. Agora, eu estou participando de uma aquisição onde a Bayer está comprando uma empresa enorme, né? Tanto é que, depois dessa fusão, o Brasil vai ser o segundo país mais importante para a Bayer no mundo, depois da integração da Monsanto. Então, essas experiências são muito ricas, assim, de você sair da zona de conforto e assumir um novo desafio, né, e você vai aprendendo. Então, no caso da Espanha, foi muito interessante, porque eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém da Schering, não conhecia ninguém da Bayer, eu não conhecia o mercado espanhol. Então, para mim, tudo novo. Então, foi um aprendizado. No começo, a gente tem que aprender mesmo, se adaptar, mas, no final, voltando para aquela época, realmente aprendi muito. Em toda a minha carreira, eu diria assim, o seguinte: o mais importante para mim foi a inteligência emocional, né? Você se adaptar àquelas situações, tratar bem as pessoas, independente de quem tem razão, quem tem uma ideia melhor, você sempre respeitar, porque isso tem me ajudado muito, tanto meus colegas, como os meus subordinados, os chefes, e você nunca deixar de ser quem você é como pessoa, porque isso também acho que é importante. Tem pessoas que se mudam, né, quando se alteram, quando está o chefe perto, tem um comportamento, quando o chefe não está, já é outro. Tem que ser sempre a mesma pessoa, acho que foi o que eu aprendi na minha carreira. E também sempre estar se atualizando. Quando eu comecei a minha carreira, não tinha internet, né? A gente fazia tudo à mão, escrevia os planos à mão, a secretária datilografava, né? Alguns de vocês se lembram dessa época. Então, hoje é tudo muito diferente, tem muita informação, muita tecnologia, então a gente consegue fazer muito mais coisas do que eu fazia naquela época, com o mesmo tempo que você tem disponível, né? Acho que uma pincelada assim, em geral. Então, eu diria assim que, para mim, então, foi importante, hoje eu diria assim, estudar mais, se atualizar mais, porque no passado a gente não tinha essas oportunidades de estar fazendo cursos. Hoje a empresa, a Bayer, você vai na intranet da empresa, você pode escolher cursos que você quer fazer. Isso não tinha nada disso. Para fazer um curso, tinha que pedir, por favor, né? Então, mas acho importante sempre estar se atualizando com as coisas novas que tem por aí.
uma pincelada, né? Eu Tá dou. ótimo. Algum de vocês querem fazer alguma pergunta? Pode fazer. Primeiro, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Queria saber do senhor, na verdade é uma pergunta mais relacionada à sustentabilidade. Eu vejo que muitos fármacos, que é a especialidade da Bayer, eles são para cura, né, vamos dizer assim, para reverter quadros, reverter doenças. E como a Bayer se preocupa com ações que poderiam reverter essas patologias, essas doenças, hábitos mais saudáveis, talvez com alimentação, exercícios físicos. Como a Bayer se preocupa com essa questão? Porque eu acho que ela está muito ligada à sustentabilidade, exatamente por você poder reverter algo no futuro, tratando no começo. Principalmente para a Bayer, né, que é interessada nisso no final, e como ela trata lá no começo para tentar gerar uma ação mais... Assim, normalmente a gente fala da pessoa se cuidar para evitar de ficar doente, né? Bom, a gente como empresa, assim, publicamente, a gente diria que não faz muito, né? Porque nosso foco, obviamente, é de cuidar da saúde. Talvez nas aulas de educação que nós fazemos ou em congressos médicos, a gente fala de tudo. A gente fala da doença, de como evitar a doença, de como tratar, e aí entra o medicamento. Mas a gente, nos congressos, a gente fala normalmente de tudo, né? Agora, internamente na empresa, a gente está muito preocupado. Então, a gente faz os check-ups, nós temos academia de ginástica, tem restaurantes especiais, com comida especial, tudo isso aí a gente faz para o nosso empregado. Então, eu mesmo, por exemplo, emagreci 20 quilos, né? Muita pressão também do pessoal da empresa, mas a gente tem que dar um exemplo. Então, eu acho que essa movimentação dos colegas se motivarem também é muito importante. Nós temos, então, internamente, muita coisa em relação a isso. Então. Boa tarde. Eu gostaria de trazer para o Congresso agora um elemento que ficou um pouco como coadjuvante até agora, que é a inserção social. Eu acho que não tem como ter um melhor momento para falar de inserção social do que agora, porque eu vi como a Bayer está comprometida com a inserção social, 20% dos estagiários que são negros, a polêmica boa, muito positiva, recente, né, do texto que o senhor publicou, que trouxe à tona uma discussão completamente positiva, que é discutir o racismo. E como a gente está falando de se projetar para 2050, eu acho muito importante a gente trazer para essa discussão um pouco da inserção social. Eu vi, além dessa polêmica positiva que trouxe à tona essa discussão, alguns dados que dão uma outra mão da situação. Porque enquanto existe essa discussão da Bayer completamente positiva, pela própria história do senhor com o seu pai em guerra, que tem essa sensibilização com o público negro, também existe uma outra mão, outras empresas que talvez utilizem isso como um negócio. A inserção social virou um negócio. Eu vi aqui um dado que eu acredito, posso estar errado, que só é interessante se uma empresa utilizá-la como negócio, que é o público LGBT, tem 450 milhões de pessoas no mundo. E juntos eles têm 3,7 trilhões de dólares de poder de compra, que é mais que o PIB do Brasil. E aí, pela Credit Suisse, eles falam que empresas que apoiam causas LGBT conseguiram ter um aumento do lucro de 6,5%. Acredito que esse dado só é importante se alguém for utilizar a inserção social como negócio, que é uma outra mão muito diferente do que eu pude perceber que a Bayer fez, que não foi um negócio, né? Foi realmente uma coisa social. Eu gostaria que o senhor pudesse, com a sua experiência, que é muito vasta, elucidar um pouco isso e como a gente consegue se projetar para 2050 em questão de inserção social. Se no Congresso em 2050 a gente vai conseguir ter, por exemplo, um público aqui mais negro, né? Porque nós temos um pouquinho mais de 50% de negros no Brasil, mas aqui a gente vê pouquíssimos. Bom, você leu bem na internet tudo, né? Então, eu diria o seguinte, deixa eu ver como é que eu começo. Realmente você tem razão, em relação a essa mobilização social, eu sempre falo na empresa que o que vai ocasionar isso não pode ser o interesse financeiro, tem que ser o coração mesmo. Mas o que acontece é que a gente, quando está na faculdade, a gente não é... Um executivo mostrar lá do coração é uma fraqueza, é visto como uma fraqueza, antigamente.
Hoje, a geração de vocês é o contrário. Se você pensar só em lucro e nada mais, você nem vai querer trabalhar na Bayer, por exemplo. Então, eu me identifico muito com isso, porque toda a minha vida eu fui assim, também do lado do coração, porque eu acho que a gente passa 8 horas por dia na empresa e tem que ser um ambiente agradável, a gente tem que gostar do que faz. Para mim, foi, como eu falei, inteligência emocional, tem que fazer, porque nunca deixou de trazer resultado para mim. E você tem um ambiente de trabalho que é muito construtivo. Agora, em relação, então, a essa parte de inclusão, a atividades sociais, essa discussão de se é bom para o negócio, você está fazendo porque é bom para o negócio ou porque é social? Eu falo, não, é porque é social, porque o meu coração está falando que é bom fazer e os empregados querem ver a mesma coisa da empresa. Agora, se for bom para o negócio, melhor ainda, que a gente vai poder fazer mais. Então, se isso se justificar, todo mundo está feliz. Nós, que queremos fazer do coração, e, de repente, lá os investidores, porque está dando resultado. Mas aí também eu falo o seguinte, tem uma certa... Porque eu sou muito criticado, porque o pessoal, a gente fala de business case, né? Você tem que fazer um business case para mostrar que vale a pena investir na área social. E eu falo, não precisa fazer, acho que tem que usar a intuição, porque se a gente fizer bem, a gente vai ou vender mais, ou vamos atrair mais talentos para a empresa, só pode ser bom para a empresa, não tem que ficar calculando muito. E também, eu sou da teoria, embora muita gente também está me criticando quando eu falo isso, que o investidor do futuro, os investidores, que nem vocês, que vão comprar as ações da Bayer, vocês vão querer ver também uma Bayer ativa na área social e meio ambiente. E isso tem que ser genuíno. Se é só para agradar o investidor, não vai ser bom, porque tem que ser do coração mesmo, né? E tem uma empresa hoje que faz isso, que é a Unilever, né? A Unilever, realmente, ela está muito avançada nisso, e o próprio CEO, na época, que também é holandês, ele teve muita dificuldade em convencer os investidores que ele tinha que ter um pouco de paciência, que esse modelo é o modelo do futuro, e eu não tenho dúvida, né? Nós, como empresa, infelizmente, não temos muitos produtos para o consumidor, né? Parece que tem aspirina e tal, mas o nosso maior negócio é agronegócio e remédio de receituário. Então, dificilmente a gente vai conseguir influenciar um consumidor para ir direto na farmácia e comprar um produto da Bayer. Mas isso não importa, porque eu acho que é o correto para fazer. E, além disso, uma outra coisa que eu aprendi, a mobilização na empresa, você acaba rompendo barreiras, silos de pessoas que não se falavam. Você hoje pode ter um negro falando do seu problema, uma pessoa LGBT falando do seu problema, embora os negros tenham uma dificuldade maior, porque eles não podem esconder a cor da pele, né? Então, isso aí a gente foi fazendo por intuição. Na realidade, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu coloquei aquele post lá, você leu o post? Então, alguém de vocês viu o post que eu coloquei? Foi assim, tinha uma pessoa que estava procurando emprego, e ele estava, inclusive, participando do processo na Bayer, mas não foi escolhido, tal, mas eu mantinha contato com ele. Aí ele me mandou uma mensagem um dia, ele falou, olha, eu fui fazer uma entrevista, e a pessoa que ia me entrevistar falou na minha cara que ele não entrevista negros. Isso em 2017. Aí eu falei, vai para a polícia. Não, não posso ir para a polícia, porque se eu for para a polícia, eu vou queimar minha ficha e não vou arranjar emprego nunca mais. Então, esse era o medo que ele tinha. Aí eu falei, vou colocar um post no Facebook e no LinkedIn. Aí eu mandei o texto para ele, aí ele concordou, e foi assim, quer dizer, em 2 semanas, 500 mil views, já no mesmo dia já ligações de jornais, inclusive estrangeiros, a BBC é o País, todos os jornais do Brasil, revistas, todo mundo me ligando para saber o que estava acontecendo, né? E eu fiquei até preocupado, que obviamente eu não tinha colocado isso aí com a intenção de, sabe, ficar conhecido, não foi nem a minha intenção. Mas o que é interessante, o que eu aprendi, assim, no caso da diversidade, inclusão e diversidade, na Bayer se fala mundialmente, se fala das mulheres, que é obviamente muito importante, LGBT, que também está no radar global da Bayer, pessoas com deficiência, que é um grupo também muito importante. Cada país tem sua lei, então não é um tema global, porque cada país tem que cumprir sua lei. Mas os afrodescendentes, quando eu falava isso na Alemanha, o pessoal olhava para mim, Theo, o que você está falando toda hora, negócio de inclusão social? Eu falei, porque vocês nunca estiveram no Brasil. Então, a pessoa que cuida da área dessa área na Alemanha nunca esteve na América Latina. Eu falei, como é que você pode cuidar dessa área se você nunca viu o que é uma favela, né? Mas aí eu vi que não estava, assim, obviamente tinha o interesse, mas falaram para mim, eu acho que você está livre para fazer o que você quiser, né? A gente está, o que você achar que tem que fazer, a gente faz. Então, foi o que a gente começou a fazer aqui no Brasil.
E, na realidade, isso foi muito gratificante, porque você acaba unindo a empresa e você vê que até internamente a gente não sabe bem como abordar o tema da inclusão racial, foi a minha experiência, mas aí eu comecei a conversar com os negros, então eu chamei uma colega que ela tinha sido, a Gisela, em 2004, quando eu estava no Brasil ainda, ela foi para a Força de Vendas, ela estava no SAC, uma pessoa muito competente, com muito talento, potencial. Eu falei, você não pode ficar aí no SAC, no telefone, você tem que ir para a rua, né, conhecer, falar com os clientes. E aí ela foi, está até hoje com a gente. E aí, quando eu voltei da Espanha, eu fui tomar um café com ela e mais um colega afrodescendente, e aí eu perguntei como é que é, por que não mudou tanto ainda, que continua todo mundo sendo branco, né, essas coisas todas. Aí ela falou para mim, olha, no caso a gente se sente bem na empresa, mas a sensação é que a gente tem que se esforçar muito mais para sair no radar, para ser reconhecido. E também nós não queremos favores, nós queremos só oportunidades para mostrar o que a gente tem, o potencial que nós temos. Aí nós fizemos uma segunda reunião com um grupo maior, de negros também da empresa, e saiu o mesmo resultado. Aí uma terceira reunião com uma pessoa de fora, já o Maurício Pestana, que ele foi secretário da Integração Racial aqui em São Paulo, negro também, ele é editor da revista Raça, ele é um cartunista, um cara que conhece muito da história dos negros do Brasil. E eu falei, nossa, você tem que me ajudar porque eu preciso de um mentor. E ele começou a me ajudar, a gente começou a conversar mais, eu ia para os eventos onde tinha muitos negros. Eu estou falando demais ou não? Não. O que aconteceu é o seguinte, eu ia para uns eventos onde no painel tinha a maioria de negros e também na plateia negros, né? E eu falei, Maurício, vocês estão só reclamando entre vocês e você tem que chamar os brancos para conversa, porque senão vocês vão ficar só lamentando, né? E vai avançar muito pouco. E foi assim que a gente começou, então, a se falar mais. Ele criou um evento que chama São Paulo Diverso, agora ele está criando o Brasil Diverso, para chamar empresas, né, CEOs, para participar. Agora, o que acontece é que, se aquele post que eu coloquei na internet, se fosse uma empregada que tivesse escrito aquilo lá, ninguém ia dar bola, nenhum jornal ia ligar para ela, e muita gente ia falar que lá vai o pessoal de novo mimimi, reclamar dos brancos. Agora, fazendo aqui uma parênteses, na hora que você para pensar, não precisa pensar muito, né? O Brasil ele foi construído sobre a desigualdade, desde o começo. Os brancos vieram para cá livres, atrás de um sonho novo. Os africanos vieram para cá escravizados, sem liberdade, com sonhos destruídos. E, além disso, 358 anos escravos. E aí, hoje, quando falo com alguns brancos, eles falam, não, tem que ser meritocracia. Mas os brancos, nós tivemos uma vantagem competitiva de 358 anos. Vai demorar mais de 200 anos para os afrodescendentes chegarem ao nosso nível. Isso já está tudo calculado. Então, essa história de meritocracia é bonito para quem é branco. E, como eu falei, os afrodescendentes eles não querem favores, querem oportunidades, só para mostrar o talento, o conhecimento, tudo isso. Então, acho que essa é a questão que a gente tem que ver como sociedade, né? Se a gente não fizer nada de uma forma proativa, não vai acontecer muita coisa. E é por isso que eu, como CEO, e também como brasileiro, porque, na realidade, foi muito mais como brasileiro que eu pensei, eu tive pensando assim, eu me lembro quando eu voltei da Holanda, e quando eu estava no Rio, quando eu voltei, eu fui trabalhar no Rio, eu saí do túnel Dois Irmãos, tinha lá a Rocinha, que hoje está no noticiário todos os dias, mas na hora que eu vi a Rocinha, lá em 80, eu levei um susto, porque eu tinha esquecido que isso existia. Porque na Holanda não tem nada disso, na Europa, assim, essas favelas, não tem nada disso. Eu pensei, não, me impactou muito, mas eu tinha 24 anos, eu não era ninguém, eu era um trainee, quer dizer, agora hoje eu sou CEO, porque no final esse é o nosso país. A gente anda aqui pelo país todo, vê essa pobreza toda, e a gente acha, tudo bem, é assim mesmo, né? É nosso país, a gente se acostuma. Mas, na realidade, a gente não pode aceitar isso como brasileiro. A gente não tem que realmente... Nós temos que gerar uma melhoria, e o que a gente só vê é que não melhora. Antigamente não tinha carro blindado, as casas não tinham esses muros altos, não tinha tanta segurança. Em 88, quando fui trabalhar na Shell em São Paulo, não tinha quase segurança. Tinha um porteiro à noite, no final de semana, ficava uma pessoa na portaria. Hoje tem vigias, tem pessoal armado, um monte de coisa. Quer dizer, não está melhorando. Então, isso tem muito a ver com a inclusão racial. E as favelas que existem hoje também foram uma criação dos brancos. Porque quando os escravos
foram libertos, vamos dizer assim, eles não tinham educação, não tinham dinheiro, não tinham posse. Então, falaram, você está livre, vai lá agora, se vira, né? Meritocracia agora, vai lá. Então, não tinha lugar, até as terras boas já estavam ocupadas, foram criar as favelas. E as favelas que estão aí hoje é uma criação nossa. Não é a nossa geração, obviamente os brancos e os negros daquela época não estão mais aqui, mas o fato é que o problema continua a existir. E se nós não formos proativos, não vai mudar nada. E aí que eu queria comentar, eu como então CEO, obviamente chamei muita atenção. Eu recebi comentários no post lá que eu coloquei de pessoas, acho que 1.500 comentários abertos, mas recebi muitas mensagens em off, principalmente de mulheres, falando que para a mulher é muito pior, que a mulher, além de ser mulher, é negra, né? Ela sofre muito assédio moral e sexual, e tinha medo de colocar qualquer comentário no LinkedIn, no Facebook, medo de perder emprego. Então, aí eu me dei conta, e vivemos num mundo de um apartheid velado. Aqui parece que não tem, mas tem. E não é uma coisa que a gente faz de propósito, porque a gente nasce assim, é criado desse jeito. Então, você vai para um restaurante fino aqui em São Paulo, você quase não vê negros jantando. E se você levar um negro lá, um brasileiro negro, normalmente o garçom vai falar inglês com ele, achando que é um americano. Tem um amigo meu negro americano que estava esperando o motorista dele. Aí chegou uma senhora, deu a chave do carro para ele, pensando que ele era manobrista. Você conversa com um médico no hospital que é negro e pergunta para ele se foi discriminado, ele fala todo dia, que o pessoal acha que eu sou enfermeiro. É como se fosse uma segunda categoria, né? E isso, se nós não formos proativos como CEOs, a gente não vai gerar essa mudança. Então, o que eu estou fazendo hoje, eu estou falando para muitos CEOs, já tem alguns que estão me apoiando bastante, mas no início também houve algumas críticas, porque eles falaram até o que você está se metendo nessa história? Isso aí não fica bem para você, para a sua imagem. Eu falei, eu não sei, o que eu fiz de errado exatamente. Não, você sabe o que eu quero dizer, né? Mas o CEO. Eu falei, não, nós na Bayer falamos de inclusão e diversidade. E a empresa está muito feliz que eu estou fazendo isso, porque no final é isso que a gente está falando internamente, agora eu estou fazendo também para fora. E na hora que no começo também fiquei nervoso, fiquei preocupado, mas no final, quer dizer, a empresa me apoiou, também não me criticou, então eu fui fazendo. Então hoje está sendo muito bom, porque tem mais CEOs que estão me apoiando, mas normalmente o que acontece? Se fosse um evento assim que nem hoje, se todo mundo fosse aqui CEO, eu falaria o seguinte: quem de vocês não concorda comigo? Aquele que levantar a mão é racista, né? Então ninguém vai falar. Pode pensar, mas não vai falar. Então eu falo, bom, se vocês concordam comigo, por que vocês fazem tão pouco ou nada a respeito? E é muito interessante que isso acaba mexendo com eles, e aí muitos vêm conversar comigo depois da minha palestra, e eu começo a falar, não, realmente, eu nunca tinha parado para pensar, não é que eu sou contra, mas eu parei para pensar, no meu escritório tem 100 pessoas, e o único negro lá é copeira que trabalha lá, não tem nenhum negro. E ele falou, tem que fazer alguma coisa. Então, você nota que tem essa preocupação. E é só que a gente não estava consciente, porque, como eu falo, é um apartheid velado. A gente, em inglês se fala take it for granted, né? A gente aceita assim, a gente nasce assim e acha que é normal. Mas na hora que você começa a mexer, você muda realmente muita coisa. E uma outra coisa que eu queria falar, já para finalizar, é que, para mim, na hora que eu tive mais contato com os negros aqui no Brasil, afrodescendentes, é um outro mundo que se abre para mim. Aqui, as pessoas que não fizeram isso até hoje não conhecem o Brasil. A verdade é essa. A metade da nossa sociedade ela é ignorada por nós. E na hora que você acaba conhecendo essas pessoas, é maravilhoso. Eu conheci gente de todos os tipos. E, na realidade, uma coisa que eu constatei também é que você tem... Eu fui convidado para eventos onde tem negros, onde a causa da reunião é o fato de ser negro. Esse é o driver, é o que faz a reunião acontecer. Agora, os brancos não têm isso. Você não vai fazer uma reunião porque você é branco, só para você ver como é terrível. Então, nessas reuniões, você tinha lá pessoas simples, né, de trabalhos simples, mas também tinha juízes, advogados, empresários, executivos. Você tinha todos os tipos de negros lá presentes. E isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, não, é interessante, no Brasil, nos brancos, você não tem essa situação de... esses grupos se juntarem todos, normalmente se separam, né? Então, tem esse lado também social e racial. Obviamente
que na parte de identificação com as pessoas, você procura pessoas que se parecem com você. Mas o respeito pela cor, pela preferência sexual, isso tem que prevalecer também. Não dá para esquecer que isso existe, né? Você tem que respeitar as pessoas. Não precisa concordar. Eu sempre falo, né, o fato de você gostar de uma pessoa, tratar bem, não quer dizer que você tem que convidar para ir na sua casa. São coisas diferentes, né? Isso não tem nada a ver com raça, na realidade. Mas a verdade é o seguinte: o nosso dia a dia, o meu dia a dia, não é mais com os brancos que com os negros. Então, agora, quando a gente conversa com mais pessoas, abertamente, o que eu aprendi? Por exemplo, não conheço nenhum negro que não tenha uma história de discriminação. Nenhum. E cada um, se eu pedir para contar o que mais marcou na vida, eles vão se lembrar perfeitamente. Eu conheço negros que passaram por um episódio, recentemente, eu perguntei para a pessoa, 3 episódios de discriminação no mesmo dia, de comentários, assim, microagressões, né, que eles chamam. Então, você acaba conversando com isso, você acaba quebrando assim, um gelo. Então, na empresa, hoje, eu posso conversar abertamente com os negros, eu falo do problema, eles me contam como é a vida deles, e também com LGBT, com qualquer pessoa da diversidade. Então, quando as pessoas vêm trabalhar na empresa, uma moça negra, que ela é psicóloga, acabou de entrar na área de RH, ela falou para mim, isso aqui é uma maravilha, nunca tive numa empresa onde eu pudesse falar pelo fato de ser negra, como é que eu me sinto, o que eu passo todos os dias, as pessoas perguntarem para mim, né, que você pode ter cabelo crespo na baia, porque tem empresas que mandam uma carta falando que as mulheres têm que alisar o cabelo. Até hoje existe isso no Brasil. Então, tem muita coisa a ser feita ainda, muita coisa. E o que me alegra muito é que, sim, o fato de você, como geração milênio, você fazer essa pergunta, uma resposta tão longa, né? Mas, na realidade, eu acho que vocês são o que vai ajudar a mudar esse país. A verdade é essa. Os valores, né, vão mudar. E também é óbvio que eu, quando era pequeno, eu também contava piada de negros, porque meus amigos também faziam isso, né? A gente é educado assim. Mas hoje, quando eu escuto uma piada de negro, eu sinto vergonha. Ou uma piada de mulheres, né, ou de LGBT. Então, a gente vê que está tendo uma evolução. Tem muitos vídeos na internet, mas tem um que eu vi também que a pessoa fala, se você consegue aprender a ser racista, porque se você colocar 2 bebês um do lado do outro, um negro e um branco, não vai ter nenhuma diferença, eles não vão ter racismo, isso é educado. Mas se você consegue educar, dá para também deseducar também, dá para a gente se treinar para não ser mais assim. Então, eu tenho muita esperança que a gente possa avançar nesse assunto. Eu vou parar por aqui, senão eu vou ficar até hoje à noite falando aqui, né? Tá bom, eu vou fazer uma pergunta que está chegando e depois, quem quiser, levanta a mão. Tá, depois... já está aí o telefone. Então, a primeira pergunta é da Paloma, aqui da Engenharia Química. Como está sendo a fusão entre a Bayer e a Monsanto, na agrícola e farmacêutica? Sabendo que existe um respeito dentro da Bayer pelo racismo, LGBT, etc., como é juntar 2 culturas diferentes, alemã e americana? É uma boa pergunta. E realmente é um desafio, né? Mas a fusão não ocorreu ainda. Nós estamos esperando o CAD para aprovar. Na realidade, nós temos toda a informação que nós temos da Monsanto, praticamente informação pública, né, aqui no Brasil. Talvez na Alemanha eles tenham mais informação, mas aqui é muito pouco. Mas essa parte cultural eu sei que está sendo analisado, né? Eu acho que o ideal é a gente combinar os 2 mundos, né? Pegar o lado bom dos americanos e o lado bom dos alemães. Eu diria assim, por alto, eu diria que os americanos talvez correm mais risco, tomam as decisões mais rápidas. As empresas alemãs têm a tendência de ficar estudando, pensando, analisando, tal, antes de decidir. Mas, quando decide, ela também é mais firme, ela fica mais tempo com a decisão para ver se vai surtir efeito. O americano é mais imediatista, né? Se não der, vamos mudar de novo. E também o respeito pelas pessoas. Eu acho que as 2 empresas têm, mas a empresa alemã é muito mais social, vamos dizer assim, que uma empresa americana. Então, acho que dá para juntar esses componentes todos e a gente fazer uma grande empresa. A minha experiência na Espanha, quando a gente fez a integração da Bayer com a Schering, na época, na área farmacêutica, o que me chamou muita atenção, porque eu estava do lado da Schering, a minha empresa foi comprada, eu fiquei meio deprimido, assim, chamando de uma depressão profissional, né? Você está lá de manhã sem vontade de ir para o trabalho, aquela coisa, porque acabou a sua empresa. Mas aí eu cheguei à conclusão seguinte, bom, o sonho acabou, vamos procurar um novo sonho, né? Não vai ficar lamentando, vamos correr atrás de um novo sonho. E aí eu estava começando a entrevistar pessoas para virem para a nova empresa, ou seja, surgiram algumas vagas que a gente não tinha candidato para essas vagas,
eu fui entrevistar pessoas fora da empresa. Aí, de repente, veio uma mulher lá e falou, nossa, isso aqui é fantástico, uma empresa, 2 empresas grandes, agora uma empresa que é maior ainda, um desafio e tal. Aí eu pensei, o que eu estou reclamando aqui, né? Porque, no final, tem essa mulher que está doida para vir para cá, e o pessoal da Bayer, da Schering, lamentando, né, que talvez o emprego não ia ser como antes. Então, na realidade, foi uma experiência muito boa para mim. E eu acho que o pessoal, quando houver essa integração da Bayer com a Monsanto, vai ser a mesma coisa. A gente vai criar uma nova empresa. Na realidade, não vai ficar como era antes, nenhuma das duas. Vai ser uma nova empresa. Song. Então, apenas para não desanimar você, a experiência relativamente recente da Autolatina não deu certo, né? Mas a Autolatina não foi uma aquisição. Né? Mas foi uma junção das duas coisas. Aqui é uma aquisição. Mas o mundo mudou nesse meio tempo, e tenho certeza que agora as pessoas são mais complacentes em aceitar um ou outro, e com todas essas características que você mencionou dos dois tipos de culturas empresarial. Okay? Mas mudando um pouco de assunto. Eu quero explorar também esse aspecto da indústria química mundial e particularmente setor de sementes e defensivos. Ela tem sofrido uma grande concentração. Esse é um exemplo que foi comentado, a Bayer adquirindo a Monsanto, ainda esperando a aprovação das autoridades no mundo. Nós tivemos recentemente também aprovado a chinesa ChemChina com a Syngenta, e a União Europeia aprovou agora recentemente em 2017, mas logo não tão atrás a DuPont se juntando com a Dow, formando um outro grupo químico. Então, nós temos hoje alguns grandes oligopólios na indústria química, tá certo? Essas 3 que eu estou mencionando, Bayer / Monsanto, ChemChina / Syngenta e Dow / DuPont. Okay? Quais são os próximos moves? De outras empresas? Exatamente. Quem está sobrando ainda para ser vendida eu grande? diria assim, no caso da Bayer e Monsanto, como não está concretizado ainda, né? Mas o que vai acontecer, o que normalmente acontece é que o CAD, os CADs da Europa e Estados Unidos, eles vão analisar a dominância que a empresa tem. E como foi no caso da DuPont, você é obrigado a vender uma parte, ou da nova empresa ou da sua empresa, para você poder fazer a integração das 2 empresas. Então, isso já acontece. Mas nós temos também novos players também, que tem os genéricos, empresas de genéricos também concorrem com a gente no agronegócio, que também são da China, e também tem, se não me engano, da Nova Zelândia. Então, nós vamos ter mais players também nessa área. Mas, efetivamente, vai ser um pouco mais de concentração, e eu acho que o lado positivo, aquilo que eu falei, a tendência é procurar soluções para o agricultor, não só vendendo semente ou agroquímico, mas vendendo serviços, o pacote todo, o pacote de satélite, tecnologia, usar as informações, né, Big Data que a gente vai gerar, e com isso a gente vai ajudar o agricultor. Acho que essa é a grande mudança que vai ter. Isso pode ser uma maneira de vocês se diferenciarem dos genéricos, dos commodities, que eles vão trabalhar por preço e vocês trabalham por serviço. Legal. Legal, então. Aqui da Caterine, quais as inovações tecnológicas consideradas as mais importantes na Bayer? Já tiveram alguma evolução relacionada ao câncer? Tem muitas evoluções. Antes eu queria comentar assim, a gente fala muito de inovação antigamente e pesquisa e desenvolvimento. Antigamente era tudo focado em produtos. Uma grande mudança que nós temos hoje é que nossa empresa nós temos uma pessoa que ela lidera a inovação e nós queremos ser inovadores em tudo que nós fazemos, tudo. Como chegar no cliente, como montar escritório, tudo que a gente faz, nós temos grupos de trabalho, colocamos um desafio para a empresa. Nós compartilhamos isso mundialmente, então, se alguma pessoa num país tem um desafio, ele coloca na intranet e qualquer pessoa do mundo pode dar palpite, e é qualquer problema que ele tiver. Então, em relação a essa parte da inovação, eu diria que mudou muito também. Nós ajudamos startups, nós temos cada ano uma rodada que chama Grants for Apps, né? A gente dá subsídio para desenvolver aplicativos, pessoas também da faculdade que podem se inscrever, quando for acho que no ano que vem, e se ela ganhar, ela pode ir para a Alemanha, vai receber um dinheiro. Houveram startups que começaram aqui, foram passar alguns meses em Berlim, na Bayer. Então, essas coisas inovadoras nós estamos fazendo bastante também. E também agora falando de câncer e tratamento médico, obviamente está tendo um avanço grande, e o que se fala por aí, que no caso do câncer, a gente vai saber cada vez muito mais sobre a doença, e que muitos acham que alguns tipos de câncer vai ser tratado como se fosse uma hipertensão. A pessoa vai tomar medicamento a vida toda, mas não vai morrer por causa da doença, né?
E também, eu acho que o diagnóstico antecipado, isso vai avançar muita coisa vai avançar, né? Porque ficou mais barato fazer os exames, né? Também. Vou tentar revezar uma aqui e uma na mesa. Tá? Agora, a professora Adriana Lucarini, qual é a visão da Bayer sobre desenvolvimento e pesquisa no setor farmacêutico no Brasil nos próximos anos, principalmente com foco em biotecnologia? É uma pergunta interessante. Eu diria assim, nós fazemos no Brasil pouca pesquisa de base na área da saúde. Fazemos um pouco mais na área da agricultura, mas na saúde é muito pouco, porque são estudos globais. Quem inicia os estudos normalmente é os Estados Unidos, mais na Califórnia, na realidade, né, os Estados Unidos. Temos na Europa a Alemanha e temos o Japão. Assim, o norte da Europa, até na própria Espanha e Itália, se faz muito menos que na Alemanha, na França ou na Inglaterra, né, tem essas mudanças. Então, normalmente, o que nós fazemos aqui são braços de estudos clínicos. Hoje nós temos grandes médicos no Brasil que recebem uma parte do estudo clínico para ser realizado no Brasil com pacientes brasileiros. Então, isso que nós fazemos hoje. Em relação à biotecnologia, obviamente que é ainda mais avançado, né? Isso normalmente é feito lá fora. O que poderia acontecer no futuro, nós temos aqui uma fábrica de biotecnologia para fabricar um determinado produto, para a gente atender o mundo todo, né? Pode ser que isso aconteça. Mas eu diria até na área de biotecnologia, na área farmacêutica, é muito mais, está vindo lá de fora do que aqui no Brasil. Mas só um comentário também, eu noto assim na Bayer, nós fizemos já vários projetos com pesquisadores brasileiros, e aqui no Brasil tem muita inovação, tem muitos médicos, cientistas brilhantes. Na hora que a gente apresenta isso para o pessoal da Alemanha, na Alemanha, eu não sei se é um preconceito, mas tem ou prioridade. Muitas vezes até o cientista brasileiro tem uma certa dificuldade de romper uma barreira nos Estados Unidos e na Europa. Então, muitas vezes, os médicos, os bons cientistas, ou aqueles que têm recursos, ou que têm tempo, têm possibilidade, eles vão morar lá fora por um tempo para fazer inovação lá fora. E também tem sua vantagem, porque você pode interagir com mais colegas de outros países também, né? Rita, por favor. Bom, boa tarde. Meu nome é Rita e eu sou da área, eu sou psicólogo, mas eu sou gerontóloga social, né? Então, a minha preocupação, e aí muito bem lembrado pelo Ramon, né, ele fez a leitura da mesma forma que eu fiz hoje, aí, de todo esse trabalho social importante, né, que você vem desenvolvendo, mas no âmbito da questão do envelhecimento, né, o que a Bayer vem trazendo de novas pesquisas, contribuição, ou mesmo incentivo, né, uma vez que a gente está passando aí por uma mudança demográfica, né, uma quantidade grande de pessoas vivendo mais e mais pessoas, né, e onde as demências vão aparecendo, em especial a problemática do mal de Alzheimer, né. Então, existe algum programa, quer seja da empresa Bayer para os seus próprios funcionários, como você disse, né, que tem os programas e tal, e tem alguma coisa para a população de uma forma em geral, algum programa especial para a área do envelhecimento? Não, assim, nessa área de pesquisa temos pouco, né? Nossa área de pesquisa é mais na oncologia, cardiologia, saúde da mulher, assim, principalmente nessa área, e também oftalmologia, algumas coisas. Esses são nichos de mercado. Pode ser que no futuro a Bayer, se ela por acaso conseguir um parceiro, descobrir alguma coisa, que são Parkinson, Alzheimer, são áreas realmente muito importantes. Aí ela vai pesquisar. E temos também a esclerose múltipla, que a gente também tem um produto para isso. Mas, especificamente para cuidar da velhice, a gente não tem assim, um foco especial para isso. Na cardiologia, obviamente, que temos produtos para cardiologia, e antitrombóticos também, que obviamente também é uma coisa que acontece com frequência quando a gente fica mais velho. Então, isso aí nós temos, mas não é assim específico. Agora, pensando na sua profissão, você imagina ficar 1000 anos, idade de 150 anos ou 200 anos? Eu estou querendo parar aqui. Você vai ter que... O Ricardo está, sinto muito, nós estamos falando aqui, eu e a Maristela, nós estamos querendo esperar os 60 da aposentadoria, que está bem próximo. Então, não inventa moda de 1000, Ricardo. Você vai ter que envelhecer com os pacientes. Hein? Você tem que envelhecer com os pacientes. Pois é, né? Já está acontecendo. Hein? Tá certo, obrigada. Então. Mais uma pergunta aqui da Thaís, diz o seguinte: tanto a cidade quanto a agroindústria dependem muito da água para continuar e aumentar a produção, né?
como a Bayer pretende lidar com a gestão de recursos hídricos? Bom, aqui no Brasil, assim, a gente, pessoalmente, assim como empresa, a gente não usa tanta água, né? Nós usamos um pouco, mas não é nada comparando com a agricultura, por exemplo. Então, nós temos projetos que são globais, o que a Bayer faz nas outras fábricas do mundo, de tratar a água, tudo isso aí nós fazemos também na Bayer. Então, assim, aí, internamente também, reduzir o consumo de água entre os empregados, tudo isso aí nós fazemos. Tem essas iniciativas internas. Mas, obviamente, que tem o agronegócio em si, os fazendeiros, obviamente que a água é muito mais importante, né? Tá. Oi, boa tarde. Minha pergunta é em relação ao agronegócio. Eu gostaria de saber se, de acordo com a sua opinião, qual será a forma mais eficiente para atingir uma agricultura sustentável? Aumentar a proporção de terra arável disponível ou aprimorar a cadeia de valor dos produtos agrícolas, como, por exemplo, trabalhar com a biotecnologia dos alimentos? E com o aumento da população relativa, se em algum momento, até 2050, um vai ter mais importância do que o outro, ou se ambos são de suma importância para poder ter essa agricultura sustentável que a Bayer defende dentro da sua política? Na realidade, nós temos os dois. Nós temos também, a gente usa também produtos biológicos para tratar algumas doenças das plantas, né? Principalmente assim, tipo morango, essas coisas que a gente come, salada, que a gente come no dia a dia. Nós temos tecnologia também biológica para isso. Mas, assim, a tendência, eu acho que é usar cada vez menos, tentar usar cada vez menos produtos e aumentar a eficiência, ou seja, aumentar a eficiência, que a gente possa utilizar o mesmo pedaço de terra para ter um rendimento maior. Para vocês terem uma ideia, eu acho que no ano passado o crescimento da área agrícola foi de 28% em volume, e o aumento de terra que foi usado foi 4,4% de aumento. Então, está tendo essa otimização e aumento da eficiência do uso do solo, né? E eu não sei se vocês sabem, mas apenas 3% da terra ela pode ser usada para a agricultura, só 3%, né? Considerando os oceanos e tudo isso. Tem até um vídeo muito interessante que aparece no YouTube, do CEO da Monsanto, onde ele mostra, ele pega uma maçã, ele vai descascando, e na hora que você vê o que sobra da maçã que dá para usar para a agricultura, você tem uma ideia do que significa isso para nós. Então, tem que ser muito eficiente na agricultura. Mas eu vi um vídeo também, assim, outro dia, que tem coisas fantásticas, eu nem sabia disso. Você matar erva daninha com laser. Robôs que vão lá, identificam uma erva daninha e o robô tira a plantinha. Drones que chegam bem próximos às plantas e o próprio drone já aplica o agroquímico para usar menos agroquímico, para a doença não se espalhar. Então, está tendo muita tecnologia nisso. E tem também, eu já vi também, por exemplo, você criar alface e alguns produtos sem terra, né? Você, no ar, com água, você cria esses produtos também. Está tendo de tudo, né? Aqui tem mais uma pergunta. Qual foi a principal motivação para adentrar no setor agrícola e por que a Monsanto foi escolhida para essa fusão? No caso da Bayer, por que ela entrou na área agrícola? Eu não conheço bem a história, porque eu vim da área farmacêutica e quando eu vim para a Bayer já tinha o negócio agrícola. Mas eu acho que tem muito a ver, assim, é muito parecido. Como foi comentado hoje de manhã, a gente cuida da saúde das plantas. E as plantas, elas têm algumas doenças que são iguais aos humanos. Por exemplo, fungos. Nós temos um tipo de fungos que às vezes é tratado com um produto que você usa para a planta, mas pode usar também para os animais, para a pele dos animais. Então, tem algumas coisas que são parecidas. E como a Bayer estava na área química, eu acredito que ela começou a desenvolver produtos para tratar as pragas, né? E você tem, obviamente, as doenças que afetam as plantas, mas também tem os insetos que afetam as plantas também. Então, eu acho que foi por esse caminho. E, inicialmente, era só agroquímico, né? Não tinha tanta semente. Nós temos sementes também como empresa, mas a Monsanto tem muito mais. E, obviamente, como eu falei, como agora a gente quer oferecer serviço para o agricultor, o ideal realmente é juntar os dois e oferecer toda a tecnologia do agronegócio para o cliente, e não mais só uma parte, né? Respondeu a pergunta? Quem que você, pessoa? Sim. Professora Marcela. Bem, boa tarde. Meu nome é Maristela. Gostaria, primeiramente, de agradecer a sua presença. É uma palestra muito bacana. E voltando um pouquinho no tema de inovação, hoje de manhã o senhor comentou algo, por exemplo, que a inovação começa na academia.
e nem sempre chega na indústria, né? Ou talvez, e numa outra fala, um outro palestrante disse que algumas vezes a gente começa a construir a casa do telhado para o solo, porque as tecnologias de base não estão ainda tão aplicadas. Quais as ações, ou que ação a BASF, desculpa, a Bayer, né? Tem, já começa, Bayer é bom. Então, quais as ações que poderia aproximar a Bayer da academia, que é muito interessante, porque muitas coisas são desenvolvidas aqui. Isso é só no Brasil ou é mundo? Eu diria assim, aquilo que eu falei um pouco antes, quer dizer, no caso na área da saúde é mais difícil, na área da agricultura acho que é mais fácil a gente fazer coisas em conjunto. Mas o que eu comentei hoje de manhã é que o próprio governo, embora ele fala muito de inovação, de querer apoiar, na realidade tem muitas barreiras, né? E também o cientista brasileiro, ele fica muito preocupado em publicar o que ele descobriu, mas não se preocupa em comercializar, ter uma patente, vender e ganhar dinheiro, como se fosse um pecado fazer isso. Na hora que você compara com o MIT nos Estados Unidos, na hora que eles descobrem, eles já vão tentar vender, oferecer, ter uma patente para poder fazer mais pesquisa. E aqui não tem isso. E tem um exemplo típico aqui, que é o Butantan, que o Butantan, obviamente, com veneno de escorpião, de cobra, você consegue fazer muita coisa, na realidade. Eles, pelo que me falaram uma vez, eles descobriram que o escorpião ele tem um veneno que é 40 vezes mais potente que a morfina. 40 vezes mais que a morfina, que poderia ter sido um substituto da morfina para pacientes terminais, tudo isso. Mas nunca foi patenteado, já foi publicado a descoberta, agora já todo mundo pode copiar, porque não tem patente e já faz muito tempo atrás. Quer dizer, essa mentalidade de você descobrir alguma coisa e você procurar um parceiro, patentear, procurar um parceiro e tentar vender, eu acho que sim é muito importante. Então, se no Brasil houver, até qualquer área da saúde, qualquer área, uma coisa muito inovadora, com certeza vai conseguir vender lá fora, mas acho que essa mentalidade, me falaram uma vez que nos Estados Unidos 80% da inovação está nas empresas, e aqui no Brasil está na universidade, aparentemente. Então tem uma diferença, né, em relação a isso. Tá, acho que essa... Ricardo, posso... Sim, isso responde à pergunta do Tiago Calil sobre patente. Né? Desculpa. Marcela comentou frases que outros palestrantes disseram, mas teve uma frase que você mesmo disse, Theo, que é que fala, é a sua opinião, de tentar manter os pesquisadores no Brasil, não deixar eles sair. O que você ou a Bayer faz ou poderia fazer para quebrar esse paradigma? O que eu falei hoje de manhã é o seguinte, que eu acho que tem um estudo que fala que 85%, 90% dos jovens do futuro, os talentos, né, vão nascer nos países BRICS. Então, significa que os melhores vão ser puxados para trabalhar na Califórnia, né, algum país onde se investe mais em pesquisa. E que a gente tem que zelar por isso que isso não aconteça. Mas aí nós temos que preparar o meio ambiente para isso. E aí eu acho que o governo tem um papel fundamental, né? O governo tem que tem um papel fundamental em incentivar a iniciativa privada a fazer mais pesquisa, até financiar alguns casos. Eu acho que a Embrapa é um bom exemplo, mas a Embrapa é uma empresa pública, ela não pode fazer algumas coisas, e a própria Embrapa acho que gostaria de ter talvez um pé também na indústria privada, para poder conseguir mais recursos e fazer uma inovação mais rápida, né, mais agressiva. É isso que a gente falou. Então, eu acho que o risco de ter um brain drain, acho que no Brasil é grande. Eu acho que isso sim é um fato, viu? É isso mais ou menos? Aproveitando as duas perguntas que foram feitas, um outro palestrante havia dito que a academia começa o planejamento a longo prazo, principalmente a gente falando para 2050. Como nós, que somos jovens, a maioria aqui está estudando ainda, como que a gente pode fazer isso? Aproveitando também o gancho de os pesquisadores que moram aqui acabam indo para fora para buscar oportunidades. Como é que o Brasil e a gente pode começar a fazer isso aqui dentro de casa mesmo? Bom, eu acho que é aquilo que eu falei, tem que ter recursos, né? Temos que trazer, talvez, também pessoas, aumentar o intercâmbio. Eu acho que até o fato da pessoa sair um tempo e voltar, acho que é bom também, e também uma pessoa de fora vir para cá. Mas temos que mudar o meio ambiente, né? Porque hoje, do jeito que o Brasil está, do ponto de vista político, segurança pública, a vontade que dá para uma pessoa que quer estudar, quer se dedicar, é de sair mesmo do país e ficar lá fora para tocar a sua vida.
assim, eu acho que esse é o desafio que nós temos também em relação a isso. Mas intercâmbio, hoje existe muito mais intercâmbio que tinha antes, né? Até na Europa, você vê que um estudante jovem na Europa, ele é um europeu, ele não é mais alemão ou holandês, ele se sente europeu. Quando você falar com um inglês ou um alemão mais velho, ele vai se sentir alemão. Tanto é que o Brexit acabou acontecendo porque quem votou mais foram os mais velhos, né? Então, eu acho que essa mudança, quer dizer, em paralelo, acho que os jovens estão se unindo muito mais no mundo inteiro. Mas a questão de ficar no Brasil não é só uma questão de recursos, é a vontade também, a pessoa querer ajudar seu país. Acho que esse é um desafio que nós temos também, né? Professor Fernando. Boa tarde. Eu sou Fernando, eu sou coordenador da engenharia têxtil. Então, vou falar de algo que eu conheço um pouco mais. Engenharia têxtil? Têxtil. Têxtil, tá. Que é o algodão. Se falou bastante hoje aqui, ontem também, da questão da sustentabilidade. Você até num dado momento de manhã falou, a gente é vilão. Então, há muita confusão, principalmente no agronegócio, entre o que é sustentável e orgânico. E muita gente tende a achar que sustentável é só o que é orgânico, quando, no fundo, não é bem isso, né? Na área têxtil tem um bom exemplo disso, que é a CIA. Ela tem anunciado aí que, até 2020, todos os produtos de algodão dela vão ser sustentáveis. E a imprensa e um monte de gente da área entende isso como, nossa, a CIA até 2020 vai usar só algodão orgânico. O que absolutamente não é verdade, inclusive dito pelo diretor técnico da CIA, que falou, olha, orgânico é uma parte, o resto é sustentável. E pouca gente sabe que o Brasil hoje é o maior produtor mundial de algodão sustentável, né? 30% da produção mundial de algodão sustentável, não orgânico, sustentável, é aqui no Brasil. E a Bayer, aí é quando eu queria chegar, tem uma grande participação nisso, seja pelas sementes, pela evolução do trabalho genético da semente, seja pela utilização mais racional dos agrotóxicos e o próprio treinamento repassado ao pessoal do campo. Bom, no fim, a minha pergunta é a seguinte, como é que a Bayer, e você pessoalmente vê isso, trabalha essa dicotomia entre estar fazendo um trabalho para a sustentabilidade que ninguém sabe e, ao mesmo tempo, ser tratado como vilão nesse aspecto? Vou começar pela segunda parte. Ser tratado como vilão, acho que a gente passa por isso, obviamente. Muitas vezes é falta de informação, como você falou, né? Não é, obviamente que a gente tem muita preocupação com o meio ambiente, e o uso sustentável, eu diria assim, é o uso correto, se usar corretamente nossos produtos, e não de uma forma indiscriminada, assim, é uma forma de ser sustentável. Então, temos que educar os agricultores. Tem a tecnologia também das sementes, como você comentou, que as próprias sementes são mais resistentes e você não tem que usar tanto agroquímico, né? Mas eu acho assim, a gente também, como comentei hoje de manhã, a gente não quer que seja usado indiscriminadamente o produto, que as pessoas que aplicam o produto são os que mais sofrem, que mais risco têm, né? Que essas pessoas usem adequadamente os agroquímicos. E aí eu acho que é a nossa forma de contribuir com isso. Não tem nós no Brasil temos a liderança no mercado de sementes de algodão e uma tecnologia muito avançada, e isso tem ajudado bastante. Mas assim, eu não sei como que os outros fazem, como é que eles plantam o que seria um algodão não sustentável, o que seria, porque eu acho que de forma geral todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa, né? Não, na verdade, o que a gente está chamando de algodão sustentável é aquele algodão certificado pela BTI, por exemplo, que é entendi. a Berry Cotton Initiative. Então, nesse tipo, o Brasil tem 30% da produção mundial. E 70% da produção brasileira de algodão é certificado como sustentável. Isso. Que é um fato único no mundo, inclusive. A mesma coisa acontece com a madeira, né? Nós temos também na Bayer uma parceria, a gente não compra nenhuma mesa, nenhuma coisa de madeira que não tenha um certificado que é sustentável. E vai ser cada vez mais assim, né? E também, falando um pouco disso, a gente fala muito também de compliance e a ética,
E nós também, dos nossos fornecedores, hoje, já estamos olhando cada vez mais o que eles fazem em relação à inclusão racial, à inclusão social, obviamente, exploração de crianças, que não é aceitável. A gente pede para eles documentarem para nós, senão não vai ser fornecedor da Bayer. Quer dizer, esses valores da empresa temos que passar para frente também, né? Acho que também é importante, como a gente passa para os agricultores e tudo isso, né? Eu vou resumir aqui uma pergunta, mais ou menos na área de sustentabilidade, né? Como é que a Bayer lida com a realização de investimentos em sustentabilidade, tendo em vista que as leis no Brasil são muito brandas, né? E às vezes injustas. É o caso da Samarco lá, né? Teve um desastre ecológico, ninguém foi preso até agora, né? Bom, aqui eu diria assim, que a gente aplica o rigor da Alemanha, né? Com certeza. É o nosso compliance social, né? Eu diria assim, responsabilidade com o país. E nós temos isso em todas as áreas da empresa, não só na fábrica, tudo que a gente faz, assim, nós o que é por exemplo, a fábrica farmacêutica fabrica aqui no Brasil é igualzinho o que é feito na Alemanha. Por exemplo, a nossa fábrica aqui de pílulas anticoncepcionais, ela tem hormônios. E se você jogar isso na água, não é bom para o meio ambiente. Então, nós tratamos tudo que sai da fábrica de hormônios já é tratado e não tem nenhum hormônio lá dentro. E a mesma coisa na nossa fábrica aqui no Rio de Janeiro, onde nós fazemos os agroquímicos, a gente formula os agroquímicos, porque a matéria-prima vem de fora, nós tratamos tudo lá também antes da água ir para o rio, né? Então, nessa parte, a gente faz o que é esperado da gente. Eu acho que essa resposta responde à pergunta do Theo, do Arthur, da engenharia mecânica. Alguém quer mais fazer pergunta aqui? Então, vou fazer mais uma. Quais as atitudes, né, que a Bayer está tomando para reduzir o número de testes em animais na área farmacêutica? Será que seria possível eliminar? Diretamente, eu não sei exatamente o que se faz muito, porque é muita pesquisa feita lá fora, mas, com certeza, a tendência é diminuir bastante. Mas, no caso do câncer, por exemplo, é muito difícil, né, a gente fazer, por enquanto. Mas eu vi também projetos lá na Alemanha, na Califórnia, onde já se consegue mimetizar até um animal com engenharia genética, sei lá o que é biológica, que eles conseguem fazer alguns tipos de análise sem usar animais. Mas eu acho que tem uma parte que vai ter que ser feita assim, não tem jeito mesmo, na minha opinião, né? Agora, é uma bem fácil de responder, viu, Theo? Quais dicas o senhor daria para quem quer ser um CEO? Em primeiro lugar, acho que tem que sonhar e acreditar em você mesmo, né? Tem que ter autoconfiança, que qualquer um de vocês pode ser CEO. Obviamente que eu, quando comecei minha carreira, eu nunca tive essa ideia, não, quero ser CEO quando for mais velho, nunca tive isso. Eu sempre ia de etapa para etapa. Então, era trainee, gerente de produto, gerente de marketing, diretor de marketing, aí para o exterior, enfim, aí as pessoas vão confiando em você e você vai ganhando oportunidade. O que para mim foi muito importante na minha carreira a gente tem que se preocupar com os chefes, né? Porque ele tem uma certa imagem, mas eu sempre me preocupei muito mais com as pessoas que estavam comigo ou abaixo, se reportando a mim. Tratar bem essas pessoas, ajudar, fazer o coaching, porque no final são os empregados da empresa que colocam você lá em cima, né? Que eu hoje, como CEO, assim, não é que eu não faço nada, eu não posso fazer tudo, quer dizer, eu dependo 100% das pessoas. Então, o fato de eu estar aqui hoje, quase o dia todo, desde as 11 horas até agora, é porque tem muitas pessoas que me apoiam, elas também confiam, elas acham que é importante eu estar aqui presente para falar da empresa, elas sentem orgulho disso, e assim a gente trabalha como um time. Então, eu diria, seja você mesmo, como eu falei, pense também nos seus colegas, quando vocês forem chefes, tratem bem as pessoas. Às vezes, temos casos de pessoas, a gente, quando dá um feedback, nós damos muito feedback na Bayer, quando o feedback é positivo, é fácil você falar, você está indo muito bem, fantástico. O que é difícil, quando a pessoa não está indo bem, você tem que dar uma mensagem um pouco menos positiva. Muitos chefes fazem isso com a cara feia, ele é mais agressivo. Você pode dar um feedback, um feedback sensível, difícil, também com um sorriso, né? Não tem nada a ver um com o outro. Mas isso tem me ajudado muito, quer dizer, você ajudar as pessoas, mas efetivamente, às vezes, você tem que desligar a pessoa, porque não está sendo bom para ela e nem para a empresa. Mas eu diria assim, a pior experiência que eu
tenho, ou tive na minha carreira como CEO, até quando era diretor de marketing, é você ter que demitir pessoas da empresa só porque tem que cortar custo. Não tem nada a ver com competência, nada com... É que você tem que cortar custo, e quando você demite pessoas, você demite famílias, você afeta famílias todas, e, efetivamente, o que muitos empresários não se dão conta, você está demitindo também consumidores. Então, essas crises que acontecem, às vezes, como o investidor quer resultado imediato, se tivesse um pouco mais de paciência, teria sido até melhor, porque você não demite tanto, as pessoas vão ter dinheiro para comprar alguma coisa. Na hora que você começa a cortar despesas, mandar pessoas embora, os que estão empregados, eles vão parar de consumir, com medo de perder o emprego, e os que já estão desempregados não consomem mais nada. E você acelera todo esse processo de crise, na minha opinião, né? O que acontece é que é o mundo capitalista, e aí os investidores querem resultado imediato. Mas se o mundo tivesse uma visão um pouco mais social, como você falou, e tivesse um pouco mais de paciência, que não é só lucro, porque, efetivamente, essas coisas de meio ambiente, tudo isso que a gente tem que fazer para a sociedade custa dinheiro, né? E as empresas ainda gastam muito pouco. Eu conheço empresas que gastam 8% do lucro em atividades sociais. 8% do lucro. Então, realmente, são empresas dedicadas, e ela acaba tendo um resultado positivo também. Porque as empresas, nós temos, que eu falo, os 3 P's, né, que é em inglês, é Profit, Planet, que é o meio ambiente, e People, que são as pessoas. Hoje, a gente tem que olhar essas 3 áreas como empresário. E quando você, na empresa, voltando à pergunta inicial, quando você se comporta desse jeito com as pessoas, você é uma pessoa acessível, você trata todos iguais, independente de ser uma pessoa importante ou não, o que acontece na Bayer é uma coisa muito interessante. Os estagiários vieram me procurar no ano passado, para falar aquilo que eu podia fazer melhor, na visão deles. Um estagiário chega na Bayer e falta um monte de coisas que eles gostariam de ver, que eles não estão vendo. Aí eles vieram falar, fizeram o reverse mentoring, né? Sentaram comigo, fizeram uma apresentação em PowerPoint e deram feedback para mim. Na minha carreira, no meu início de carreira, se eu tivesse feito isso, eu acho que o presidente não ia nem falar comigo, né? Não ia nem conseguir chegar até ele. Mas aqui não, aqui num bate-papo de um café, uma estagiária veio falar comigo, eu falei, não, tudo bem, marca uma reunião, a gente vai, vamos ver aqui isso aí. Então, hoje nós temos um movimento que chama Momento do Conhecimento, onde os estagiários que chegam lá, eles acabam conhecendo toda a empresa, se eles quiserem. Vai pessoas da empresa toda, dar uma palestra sobre a sua área de atuação, para eles entenderem melhor como é que funciona uma empresa tão grande. Porque a Bayer tem 3 divisões, nós temos aqui 4.000 pessoas no Brasil, e quando o estagiário chega lá sozinho, ele, numa área só, se ninguém falar com ele, ele vai ficar só naquela área. Então, o que os estagiários querem, efetivamente, é que eles possam conhecer como é que funciona uma empresa grande. Então, isso aí foi um feedback que nós recebemos dos estagiários. Então, acho que essas experiências também são muito, muito boas, né? Então, para vocês que vão ainda, que já estão, talvez, numa empresa, ou vão entrar depois fazer carreira como trainee, ajudem também os que estão chegando lá, porque isso que é muito importante, essa etapa também, né? Professor Ong. A segunda rodada aqui dos professores. Vamos lá. Elabore um pouco sobre esse mercado, esse termo chamado Life Science. Segundo, quem é esse profissional preparado para trabalhar nesse segmento? Então, Life Science, a Bayer, antigamente, ela tinha começou na área química, ela tinha muito pouco na área da saúde, muito menos na área da agricultura, isso uns 150 anos atrás. Ela inventou muitas coisas, que nem a espuma, né, do colchão, da cadeira, policarbonato, uma série de invenções que ela teve, que hoje virou commodity. Então, pouco a pouco, ela foi entrando na área da saúde e no agronegócio. Então, ela teve que se reinventar. Nesse processo, nós vendemos 2 vezes já, em 2002, uma parte da área química foi vendida, que é a Lanxess, hoje em dia, e em 2015 nós criamos a Covestro, que é um spin-off da Bayer, uma empresa que está na Bolsa de Valores também na Alemanha. A Bayer continua sendo a dona majoritária, mas está na Bolsa, é uma empresa independente. Então, ela se focou efetivamente na área da saúde das plantas, saúde animal e saúde humana. Por isso que a gente fala de Life Science. E para cuidar da saúde das pessoas de uma forma geral, né? A pessoa tem que comer, né? A saúde animal não é só o animal de estimação, também são o gado, tudo isso que a gente, galinha, tudo isso que a gente come também. Então, a gente está falando da vida em tudo, na realidade, para a pessoa ter uma vida melhor, né? Por isso que a gente fala Science for Better Life. Esse é o slogan global da Bayer. Mas aqui na Bayer, se a Bayer é bom. Aqui no Brasil. Professor Rodrigo.
Aproveitando que, Theo, você comentou aí da Covestro, eu imaginei que era uma empresa para a qual a Bayer foi vendida a parte de Material Science, não é isso? Ela criou essa empresa. E eu vi ontem a preocupação das empresas automotivas era de adotar o motor elétrico no 2050, devido às emissões de CO2. E eu vi alguma coisa na Covestro que existe uma planta que usa CO2 como matéria-prima para geração de energia. Você poderia comentar um pouco? Eu não conheço muito detalhe, né, porque isso é uma fábrica na Alemanha que eles usaram CO2 para fazer matéria-prima para fazer um tipo de espuma. Então, eles canalizaram isso, mas também foi muito difícil, mas eles provaram que é possível. Mas se eles estão usando efetivamente hoje, eu não sei mais. Mas o que nós temos, a Covestro, o que ela faz muito é esse material leve e muito resistente. Então, eu vi lá uma vez um produto que, logo quando a Covestro foi criada, ela comprou uma empresa, e você pega o material, você bate no material, o som é como se fosse metal, mas efetivamente é um produto químico. É impressionante o que tem de inovação nessa área. E ela patrocinou também o primeiro avião solar, que já rodou o mundo, né? Ela é uma das parceiras desse projeto também, avião solar. A Covestro, não a Bayer mais. Empresa sustentável. Tudo sustentável. Aqui no Brasil, acho que o carro elétrico ainda vai demorar um pouco, mas talvez não tanto como o pessoal às vezes fala, porque eu acho que tem gente que vai começar... A Volvo, por exemplo, não vai mais fazer carro a gasolina. A Volvo vai ser híbrido ou elétrico. E isso é uma decisão muito arrojada, mas eu acho que foi brilhante ser a primeira empresa a fazer isso, que ela está se posicionando de uma forma muito agressiva já para o futuro, né? Acho que é brilhante essa decisão da Volvo. Pessoalmente, eu acho isso. Bem, eu vou fazer as duas últimas perguntas. Primeiro, onde o Theo Vanderloo pretende estar em 2050? E a segunda, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos estudantes sobre o que eles poderiam fazer para estar bem em 2050. Nossa, é uma boa pergunta. Bom, onde eu vou estar em 2050? Estou calculando aí quantos anos, vou estar com 95 anos. A minha geriatra vai me ajudar, né, com isso. Vamos estar juntos. Vamos ver, né? Eu acho que é um desafio. Mas, com certeza, quero estar aposentado até lá. Que os jovens aí cuidem de mim, né? E qual que era a outra pergunta? A recomendação. A recomendação, né? Isso. Eu diria assim, correr atrás dos seus sonhos. Se vocês notarem em algum momento que não é bem isso que você quer fazer, isso já aconteceu com muitas pessoas. Nós temos uma pessoa na Bayer que ela é da área jurídica, ela cuida agora do risk management, mas ela se formou em odontologia. Então, ela foi dentista, largou tudo e foi estudar direito, porque é o que o coração dizia. Eu conheço pessoas que ela teve que estudar direito, mas o sonho dela era ser veterinária. Então, ela acabou estudando direito porque os pais queriam, e aí estudou veterinário porque o coração queria isso. Eu acho que é importante vocês descobrirem isso no começo da sua carreira e realmente fazer aquilo que vocês gostem, porque você está num emprego, numa empresa, onde você está fazendo uma coisa que, no fundo, você não quer fazer, isso é terrível. Recentemente, um estagiário veio falar comigo, ele saiu da Bayer, conseguiu um emprego lá fora, porque realmente ele fala, o que eu quero fazer não dá para fazer na Bayer, então só dá para fazer nessa empresa. Eu entendo essas coisas, acho que faz parte, mas vocês têm que decidir o que querem fazer. Uma outra recomendação, que eu não falei sobre isso, na minha carreira, eu aprendi muito dos chefes tóxicos, né? O chefe tóxico é aquele que faz a sua vida um inferno. Você não consegue dormir direito. Alguém já teve um chefe tóxico aqui? Ainda não? Hein? Já. Hein? Eu aprendi muito mais com um chefe tóxico do que com um bom chefe, porque eu aprendi como não ser com meus empregados, né? E uma outra coisa que eu aprendi também na minha carreira é que você tem que defender os empregados. Então, eu já tive situações onde pessoas da Alemanha falavam, você tem que mandar fulano embora, mandar ciclano embora. Eu falei que não vou fazer. Essa pessoa tem o seu mérito, tem o seu potencial, eu confio nessa pessoa. Você efetivamente defender as pessoas quando você acha que tem que ser protegidas, né? Às vezes, realmente, a pessoa tem razão. Mas eu acho que essa postura de ser você mesmo, de ser justo e correto com as pessoas, acho que é o mais importante na carreira. Saber se relacionar, ter um comportamento adequado. Eu já vi pessoas com muito potencial, muito talento, mas que não tinham um comportamento adequado e acabavam gerando muitos inimigos, né, dentro da empresa. E a empresa, ela funciona como uma sociedade, você tem que ter uma certa harmonia. E, às vezes, o que eu notava, assim, na minha carreira também, que aí tem uma pessoa que acaba estragando o meio ambiente, você chega numa reunião,
a pessoa entra, já muda todo o ambiente da reunião, né? Não sei se vocês passam por isso. Então, você às vezes tem que realmente retirar essa pessoa da empresa, mas tem que ficar atento, porque depois tem a metástase. Aparece em outro lugar da empresa, aparece uma outra pessoa já parecida. Então, a gente tem que estar atento a esse meio ambiente interno, a motivação das pessoas. Nós fazemos também pesquisa de como é um tipo de um termômetro, como é que estão as pessoas, como é que as pessoas estão vendo os seus chefes, a sua área, a estratégia da empresa. Todas essas pesquisas nós fazemos de 2 em 2 anos, né, para realmente ter uma forma de avaliar como é que está indo a empresa. E até o próprio profissional pode pedir um feedback para os seus colaboradores, coloca também um sistema interno na internet, na intranet, você acaba tendo um relatório se você está mais ou menos bem ou não. Toda essa parte de feedback, tudo isso eu acho que é muito importante, né? Bem, o nosso tempo está se encerrando, então gostaria mais uma vez de agradecer por você ter vindo aqui. Prazer. Reservado o dia de hoje para passar o dia conosco, um privilégio muito grande para nós, nossos alunos. Obrigado pela participação de todos e dou como encerrada a sessão. Muito obrigado. Né?